Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo do canal Spoiler da Vida Real e hoje, dando uma continuidade aos nossos spoilers, eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, A República de Platão. Ele é um livro que eu vou usar hoje para dar o pequeno spoiler do assunto que vai ser tema do nosso vídeo. Esse livro ele foi escrito pelo Platão e o Platão ele nasceu entre 469 e 470 antes de Cristo. Então, eu quero ler um trecho desse livro aqui e vocês vão acompanhar comigo o quão é atual as coisas que ele fala aqui nesse livro. Antes eu queria adiantar mais algumas coisas a respeito desse livro. É um livro importante para que você estude, é um livro importante para que você agregue conhecimento como ser humano, para que você possa evoluir como ser humano. Então esse livro ele é basicamente, para quem não sabe, em diálogos. Aconteciam os diálogos entre Sócrates e várias outras pessoas, e o Platão, que era aluno dele, escreveu livros baseados nesses diálogos. Então nesse livro aqui, A República de Platão, existe o diálogo entre 6 pessoas, que é o Sócrates, o Glauco, o Polemarco, o Trasímaco, o Adimanto e o Céfalo. Nesse trecho aqui que eu vou ler para vocês, vai ser um trecho do diálogo entre o Glauco e o Sócrates. Aí, em determinado trecho, o Sócrates fala o seguinte: exatamente por isso os homens honestos não querem assumir o governo nem por dinheiro nem por honrarias. Na realidade, não querem ser considerados mercenários que exigem abertamente um salário, nem querem ser considerados ladrões ao tirá-lo de modo secreto de seu encargo. Como não são ambiciosos, não querem também governar pelas honrarias. Para induzi-los a isso, é preciso forçá-los e puni-los. Isso decorre talvez do fato de achar desonroso chegar ao poder por própria iniciativa, sem esperar ser compelido a isso, mas o castigo supremo consiste em ser governados por quem é moralmente inferior, no caso em que o cidadão honesto não queira assumir o poder. Então esse trechinho aqui faz parte do spoiler que eu quero dar para vocês hoje. E esse spoiler ele trata basicamente do seguinte: você pode ver que é um livro que foi escrito entre 400 no século IV antes de Cristo, se eu não me engano, século V, uma coisa assim, na época. E vocês podem ver como ele é atual hoje em dia. Então, em primeiro lugar, vamos adaptar isso ao Brasil de hoje. Nós sabemos que o período de redemocratização aconteceu lá para o fim de 86, em 87 e 88 começaram a escrever a nova Constituinte. E foi escrita essa Constituinte por 559 deputados e senadores eleitos que formaram a Assembleia Constituinte. Então, formaram essa Assembleia e escreveram a nova Constituição. Esses deputados foram eleitos pelo povo. E o que eu quero afirmar aqui para vocês, o que eu quero exemplificar aqui para vocês é o seguinte: o povo participou da formação dessa Constituinte apenas elegendo os deputados que fizeram a Assembleia Constituinte. Então essa foi a única participação do povo. Depois disso, o povo não fez mais nada em prol do Brasil. O povo só ficou votando ali e não acompanhou os políticos que eles votavam. E aí a gente já sabe o que aconteceu. 32 anos se passaram desde a formação dessa nova Constituinte. E o brasileiro ele só aprendeu a participar do processo eletivo, do processo político, a partir da eleição do Jair Bolsonaro. Então, amigos, o que eu quero exemplificar aqui é o seguinte: tá vendo o que aconteceu no Brasil durante essas 3 décadas de redemocratização? Vocês veem o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: foi o total aparelhamento do Estado, das instituições que todo mundo fala, do cenário político como um todo, das universidades, do funcionarismo público. Houve todo um aparelhamento da esquerda. E por que aconteceu esse aparelhamento? Porque você aí que está me assistindo, você é a pessoa honesta, a pessoa conservadora, o justo, ele não se sente encorajado a participar do processo político, porque justamente ele acha que isso é um erro. Toda vez que alguém fala para alguém conservador participar do processo político, participar de alguma eleição,
formar grupo de estudos para ter o debate político, para o debate político não ser totalmente dominado pela esquerda, o que o conservador faz? Ele vai e fala, não, eu não tenho nada a ver com isso daí. Eu não me mexo em política, eu não me meto em política. E olha aí o resultado. Olha aí o resultado. STF fazendo o que quer, Congresso fazendo o que quer, presidente de mãos atadas, e você aí, não digo você que está me assistindo, mas as pessoas como um todo, elas não querem participar do processo político. Olha aí o resultado. Então você pode ver que naquela época, no século IV, V a.C., o Sócrates ele já sabia disso. O Sócrates ele já sabia disso. E naquela época ele já afirmava. Então o que eu quero exemplificar aqui para deixar claro para vocês é que é preciso que vocês passem a fazer parte do processo político. É necessário, é urgente que nós percamos o medo de participar desse processo. Nós devemos passar a entrar na política, porque sem conservadores na política, o destino do Brasil vai ser um destino incrivelmente assombroso. Vai ser algo que vocês podem ver para onde que a coisa já está caminhando. Já está caminhando para um escalabro total. STF não respeita mais a Constituição e advogados do país inteiro já não sabem mais o que é jurisprudência e o que não é, de tanta patifaria que é feita na Suprema Corte. Então, uma vez que o conservador ele aprende a ocupar espaço, uma vez que ele aprende a participar do jogo político, uma vez que ele aprende a ser síndico do edifício, uma vez que ele aprende a se candidatar, uma vez que ele aprende a militar de certa forma, militar da forma positiva, eu quero dizer. Quando ele aprende a militar de uma forma benéfica ao conservadorismo e à justiça e à verdade, as coisas não tomam o rumo que estão tomando no Brasil hoje. Então você pode ver, por que a gente pega como exemplo os Estados Unidos, Israel, Inglaterra. A Inglaterra recentemente ela barreu praticamente todos os esquerdistas que estavam lá no parlamento. E assim elegeram um primeiro-ministro conservador. Então hoje eles estão com um parlamento conservador e estão com o primeiro-ministro conservador, já colocando as pautas conservadoras para evoluir e apagar as coisas, as legislações, as ações socialistas que foram feitas no passado. Então é preciso que nós tenhamos a necessidade, é preciso que nós tenhamos a coragem de começar a encarar isso. Então você aí, você que está me assistindo, você alguma vez já falou que não participa do jogo político? Não, política não é para mim. Todo mundo já falou isso alguma vez, né? Então é o momento que você deve parar para refletir e começar a pensar, por que não? Por que eu não posso participar da política? Mas não só apenas da política. Você também possa ser o síndico do seu prédio, né? Porque existe muito síndico de edifício aí que é esquerdista, faz aquela propagandinha. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem ocupar os espaços existentes hoje. E nós conservadores, a gente se abstém disso. E em razão disso, as pautas progressistas vão avançando em vários campos da sociedade e tudo que é clássico, tudo que é em prol da humanidade vai ficando para trás em benefício do socialismo que vai sendo imposto pouco a pouco. Então, em resumo, o que o Sócrates disse aqui nesse livro do Platão, A República, é algo que a gente precisa refletir a respeito e é algo que a gente precisa começar a praticar, ocupar todos os espaços disponíveis. Você que está no funcionalismo público, você pode começar a verificar como que você pode agir para desmantelar as ações socialistas. Porque todos nós sabemos que no funcionalismo público onde mais existe socialistas e comunistas. Você aí que está aí na universidade, você que é aluno de um curso de Direito numa federal da vida, você deve estar sofrendo pra caramba, né? Ser conservador e estar num curso de Direito de uma universidade federal. Você deve estar sendo caçado agora. Ou no mínimo isolado, mas deve estar sendo perseguido aí de alguma forma. Então eu peço para você que está aí na universidade que não desanime.
Você não pode desanimar. Você tem que procurar os seus iguais, como o Abdurkheim já dizia naquele livro Na Luz da Verdade. Você tem que procurar os seus iguais e, a partir daí, bolar o plano de ação. E isso vale para todo mundo, para quem está no funcionarismo público, isso vale para quem está na política, isso vale para quem está nas escolas, isso vale para todas as áreas da sociedade no qual os socialistas estão à frente hoje. Então eu peço para vocês que reflitam, por favor, sobre isso que eu estou falando aqui. É algo importante, é algo que precisamos fazer para ontem, tá? Então esse é o meu spoiler de hoje. Esse foi o spoiler da vida real, um spoiler bem antigo, né? De um livro tão antigo. Mas assim, sempre serve a dica aí, para que vocês possam começar a estudar, para que vocês possam começar a evoluir, para que vocês possam começar a agir. Tá certo? Esse foi o spoiler de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dá um like aí no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, que em breve eu vou trazer mais spoiler aí para vocês, tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima.